Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de 132 da prova do Enem 2018, caderno azul, cujo tema é Química Orgânica, Fórmulas Estruturais e Nomenclatura. Vamos à leitura da questão. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na letra A, fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem dos números de carbono ou na identificação dos grupos funcionais. Pessoal, quando eu vejo esse tipo de questão, eu olho primeiro para a nomenclatura e já tento montar a estrutura. Na verdade, você vai ver que a cadeia principal ela tem 10 carbonos, porque você tem lá o hidróxido, mas é o DEC, tá certo? O DEC que indica a contagem da cadeia principal. As duas moléculas elas têm a mesma quantidade de carbonos na cadeia principal. O 9 e o 10, que indica a posição do grupo hidróxido, só indica que o grupo hidróxido mudou de posição nas duas moléculas, mas a cadeia principal continua com 10 carbonos. E o 2N indica a posição da dupla ligação, e a terminação oico caracteriza a função ácido carboxílico. Então eu vou colocar aqui a estrutura das duas. Você tem aí o ácido 9-hidroxidec-2-enóico, né, e o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. A gente observa o seguinte: no carbono 2 e no carbono 9, né, eu tenho essas alterações na nomenclatura. No carbono 2 eu tenho a dupla ligação, que está lá o DEC2N, né, o 2N indica a dupla ligação, e no carbono 9 eu tenho o grupo funcional hidroxila. Tá, isso tem uma função mista, por isso você tem lá o ácido carboxílico em uma ponta e o grupo hidroxila que caracteriza a função álcool na outra ponta. E a outra molécula, no carbono 2 você também tem a insaturação, mas a hidroxila ela mudou para o carbono 10, ou seja, a fórmula molecular é a mesma. Tá? Os tipos de ligação nas duas moléculas também são os mesmos. A contagem do número de carbono também é igual e os grupos funcionais são exatamente os mesmos. Então a única diferença entre as duas moléculas está na posição da hidroxila, e aí você tem aí isômeros de posição, então a única diferença entre as duas moléculas está na fórmula estrutural. Perfeito? Questão relativamente tranquila de fazer. Perfeito, pessoal? Então é isso, se inscreva no canal youtube.com/lucasfagundesquímica e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/bizuaulas. Fique aí para as próximas questões. Um abraço, valeu!